Boa tarde, doutor Oswaldo. É um imenso prazer tê-lo aqui no nosso programa, no Peregrinos da Luz, trazendo mais sobre as suas essências de cristais de Oz, né? O que tudo isso traz nessa nova consciência. É muito importante todo o seu trabalho aqui para a gente hoje. E o que o senhor vai contar para a gente sobre essas essências? O que são, doutor Oswaldo, essas essências cristais de Oz? Primeiramente, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui semeando e compartilhando essas informações. Essências cristais de Oz são produtos vibracionais feitos com a impregnação da energia de alguns cristais, ditos terapêuticos, né? Porque nem toda pedra tem a intenção de melhorar ou aliviar algum sintoma na área da saúde, assim como as plantas, né? Por isso a gente fala, são cristais terapêuticos. Os cristais, eles contêm uma vibração elétrica, energética, e essa vibração, ela é colocada na água e ela pode ser utilizada para alívio de qualquer tipo de sintoma físico, mental, psicológico e energético, no campo de energia. E dentro das suas essências, né, elas foram criadas com qual finalidade? Por que nós utilizamos essa maravilha que o senhor criou, né, dos cristais de Oz? Qual a finalidade desse produto? Na verdade, elas estão totalmente ligadas a essa nova consciência, essa nova energia, novo padrão. E eu tenho 25 anos de consultório. Atualmente eu trabalho, não exerço mais a medicina, mas eu trabalho como consultor de saúde, orientando, sugerindo, logicamente que pegando toda essa bagagem, né, que a gente tem de vivência e de estudos, né, de pesquisa, e orientando as pessoas, principalmente nessa questão do despertar espiritual, da ascensão espiritual. O planeta está sutilizando, as pessoas estão acompanhando essa sutilização. E não existe nada mais adequado para ajudar na sustentação dessa erguida, que a gente chama de frequência vibracional, dessa ascensão, do que cristal, do que os cristais. Então, foi isso que me levou a ter essa vontade de começar a trabalhar, a indicar esses produtos, e também é bom que fique claro que as essências de cristais, elas são dinamizadas, isto é, a energia delas é potencializada. Por isso que não é a mesma coisa a pessoa utilizar uma pedra, né, um cristal, apenas utilizar, por exemplo, no corpo. Não tem a mesma propriedade, não tem a mesma função. E também, hoje em dia, a gente nem chama mais de essência só de cristais, porque a gente também utiliza a geometria sagrada, formas, né, gráficos, mandalas, para fazer essa impregnação, letras do aramaico, palavras em aramaico, palavras-chave, né, códigos que são que funcionam até como produtos também para melhorar alguma sintomatologia, algum desconforto, alguma necessidade, né? E também é bom ressaltar que as essências, elas são principalmente auxiliares de qualquer técnica de tratamento. Elas vão ajudar qualquer técnica de tratamento a acelerar o seu processo de resolução ou de alívio, né, de sintoma, embora elas possam ser usadas isoladamente. Mas, normalmente, elas são usadas juntamente com alguma técnica, tá? Que poderia ser qualquer técnica, inclusive medicamento químico. E qualquer pessoa pode utilizar esse seu tratamento? Qualquer pessoa, qualquer idade, gestante, idoso, animais, plantas, qualquer ser que esteja habitando esse planeta. Qual o seu ponto de vista com as crianças, os seres, né, que não são mais crianças só, né, você tem percebido hoje, os seres que são índigos, cristais e multidimensionais aí que nós andamos recebendo próximos a nós, né, dentro desse despertar. O que o senhor conta aí da sua vivência? Cada vez mais, né? Olha, na verdade, eu comecei a perceber, sem saber, né, ainda desse termo índigo, em cristal, enfim, eu comecei a perceber aí no meu consultório que as crianças estavam
no mínimo especiais, né? Especiais para mais, né? E comecei a perceber que as pessoas em volta delas tinham dificuldade para lidar com essas crianças, e também comecei a ver que não eram só crianças, né? Que também tinham muitos adultos e até de uma certa idade avançada que tinham esse lado, entre aspas, especial, mais consciente, mais espiritualizado, naturalmente, né? Não que seguiam um dogma, uma crença, uma religião, mas tinham uma ética própria, uma ética mais universal, mais espiritual, uma conduta, né? Que poderíamos chamar uma conduta mais dentro do que a gente entende que é a ética, né? Mais ou menos aquilo, né? Não vamos fazer para o outro que a gente não gosta que faça para a gente. Isso naturalmente, sem entrar naquela história de castigo, de pecado, né? As crianças, no caso, que começou por aí, né, essa informação, muito mais adiantadas, às vezes até também na inteligência, na percepção, também na consciência ecológica, enfim. E já com alguns atributos extrasensoriais, tá? Tanto as crianças como pessoas. E aí, de uns 10 anos para cá, começou, né, essa classificação, né, de pessoas índigo, cristais, e aí a gente começou a ver que, além de índigo, né, existiam pessoas até com níveis desses recursos extrasensoriais até maiores, né, que são os multidimensionais, que são pessoas que já viveram em dimensões mais adiantadas e agora estão aqui nesse planeta, nessa dimensão, na forma humana. E comecei também a desenvolver uma forma, um meio e os produtos também dentro das essências cristais de Oz, para ajudar essas pessoas a ficarem mais confortáveis nessa dimensão mais materialista, né? A se definirem, né, dentro de suas escolhas. Que sistema que realmente elas vão escolher estar aqui vivenciando, né? Porque a maioria delas não aceita mais os padrões atuais, né? Por exemplo, dentro de um casamento já ficam mais soltas, menos possessivas, menos ciumentas, e também não admitem essa relação com elas. Dentro de instituições já começam a ter vontade de criar, de inovar, e geralmente essas instituições não permitem. Sim. Então aí elas se afastam, né? Vão procurar grupos ou ficar sozinhas, mais autonomia, mais independência. Então é isso, eu encaro como pessoas, como seres que estão vindo aqui, logicamente aprender como qualquer outro. Eu acho que também não pode ficar mistificando, né? E colocando essas pessoas em platôs como sendo deuses, não é isso. São pessoas normais, como todos os outros, mas com um detalhe muito importante, que é o que a gente chama de especial para mais, né? Que estão aqui também para ajudar na instalação do novo padrão, dos novos padrões, da nova energia. E que eu gosto, né, de usar algumas expressões que eu considero chave para esse novo padrão, que é respeito absoluto, né, a tudo que existe aqui nesse mundo. Tudo. Tá? Porque tudo é de Deus. Agora, logicamente, que depende de como você utiliza. A intenção que você coloca naquele produto, naquela coisa, naquele sistema. E as outras palavras, que eu também considero totalmente ligadas a essa nova energia, esse novo padrão, são a integridade e a espontaneidade. A integridade é você ter coerência entre aquilo que você realmente acredita, naquilo que você é convicto com suas ações, e a espontaneidade é você ser o mais honesto possível com você, principalmente na prática, no dia a dia, no exercício da vida mesmo, né? Então, tudo isso mostra que essa nova energia nada mais é do que você poder ser honesto consigo mesmo e automaticamente, né, com os outros. Muito usado, nossa,
temos mais um tempo, infelizmente, né? Ficaria aqui o dia inteiro, a tarde inteira, a noite inteira com o senhor, tenho certeza que os ouvintes também. Agradeço muito, muito por ter vindo, semeado aqui com a gente essa tarde, ter trazido essa sua luz, né? E toda essa informação, essa conscientização para todos que estão aí nos escutando, para aqueles que estão no seu despertar, né? E qual é o site dos Cristais de Oz, doutora O Osvaldo? site é www.cristaisdeoz.com.br. E eu é que agradeço muito esse espaço. Vou dar parabéns para vocês por esse já sucesso, né? Porque esse momento é muito importante, o compartilhar, o semear informações, tá? Todos nós, seja no bate-papo, seja no telefone, a gente tem, não diria obrigação, né? Mas, porque isso é feito com o coração, mas temos o dever de estar passando essas informações para frente. Então, eu é que agradeço e se precisar de mim novamente, estamos aí. Muita gratidão, um abraço. Obrigada.